Bom dia, um feliz dia. Hoje é 21 de novembro, né? Espero que você tenha conseguido aí meditar na palavra de Deus. Nós estudamos essa semana sobre gigantes de fé, Josué e Caleb. O verso para memorizar está em Hebreus capítulo 13, verso 7, que diz: Lembre-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, e imitem a fé que tiveram. Então a palavra de Deus diz que a gente tem que imitar os nossos heróis de fé, né, que pregaram a palavra de Deus, tendo fé, um bom testemunho, comunhão com Deus, coragem e perseverança. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós possamos ser imitadores de Paulo, de Caleb, de Josué, desses heróis de fé aí, e porque eles foram imitadores de Cristo, para que nós também sejamos imitadores de Cristo, não é isso? Como diz na palavra de Deus, não é isso? Bom, nós vemos também a fidelidade, né, de Caleb, né? Ele, assim como de Josué também, eles entenderam que havia uma promessa, né, onde Deus havia prometido que daria ali a Canaã para o povo de Israel, né, e ele, com certeza, né, acreditou naquilo ali, né, destacando isso aí pela sua fé, uma fé inabalável, né, e nós vimos seu caráter, um caráter corajoso, né, enfrentou ali multidões, manteve a sua fé, depois sendo recompensado por Deus, não é isso? Ele foi contra os outros 10 espias que deram um relatório que praticamente era impossível conquistar aquela terra. Mas Caleb e Josué não. Eles deram um relatório positivo, né? Deus estaria à frente da batalha. O Deus do impossível, que havia livrado o povo de Israel do cativeiro egípcio, também conquistaria, né, a terra para eles também, né? Em meio a todas as dificuldades, o povo ali queria apedrejá-lo, né? Ele, ali toda a congregação, como fala em Números 14, verso 10, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Mesmo em virtude de tudo isso, né, ele manteve firme a sua direção, a sua convicção, a sua fé, que sim, Deus poderia conquistar essa terra para eles, não é isso? Josué e Caleb, né, tinham uma confiança acima de todas as circunstâncias que eles tiveram que passar. Eles mantiveram ali a sua fé, a sua confiança em Deus, o seu coração alinhado também com Deus. Nunca esqueceram da promessa de Deus, que Deus havia feito para o povo, né? Confiança na palavra de Deus, né? Permanência na convicção que eles tinham, na fé inabalável que eles tinham, em meio às circunstâncias que porventura tinham que acontecer, eles se mantinham firmes com a sua fé inabalável, né? Essa confiança da certeza de que Deus cumpriria a sua promessa, né? E aí, que você seja também, eu e você sejamos também referência de fé para que outras pessoas venham também seguir o nosso exemplo, né? As dificuldades, as oportunidades vão acontecer, não é isso? E assim que nós temos que nos comportar em meio às dificuldades, né? Manter a nossa fé, a nossa convicção de que Deus cumprirá a sua promessa, né? Também devemos ser exemplos para outras pessoas, assim como a filha, né, de Caleb, Caça e Otiniel, né, repetiram seu legado, né, de fé, ousadia, mostrando exemplos aí piedosos, inspiraram gerações, não é isso? Devemos persistir também na oração diante dos desafios, das adversidades, né, das coisas que porventura vamos enfrentar. E Deus fala em sua palavra: no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então devemos orar, né, sempre e nunca esmorecer. Devemos ser persistentes na súplica. Deus atenderá a nossa súplica no momento e na hora assim que Ele desejar. Não é isso? Devemos ser humildes, deixar o nosso eu de lado, assim como Josué foi. Ele preferiu, né, ficar por último
em receber a sua parte, recebeu a sua herança, por último, demonstrando aí liderança servidora e desprendimento das coisas, não é isso? Vimos também a transformação pela contemplação, né? Jesus é o nosso maior exemplo, né? Nos transforma quando fixamos nele os nossos olhos, né? Se você quer ser uma pessoa transformada, né, por Jesus, fixe seus olhos nele e ele te transformará, né? Ele fala em sua palavra: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Só Jesus pode transformar, né, através do seu Santo Espírito, né, o seu querer, a sua vontade, para que você seja um verdadeiro, né, adorador do Senhor, né. Nós sabemos que nós temos duas coisas, né, duas forças opostas aí a nos moldar, né. Nós vimos aí que de um lado nós temos o inimigo, né, Satanás, né, e seus anjos diabólicos aí, querendo empurrar você para para as pressões mundanas, para os padrões, né, deste mundo, né, te moldando, querendo te moldar para que você se perca. Mas do outro lado nós temos o Espírito Santo de Deus, que pode nos transformar, não é isso? De dentro para fora, né? Mas para isso precisamos nos dedicar a Deus, pedir que Ele continue a boa obra que começou em nós, como fala lá em Filipenses 1,16. No fim, é essencial que façamos a escolha consciente de cada momento, né? Devemos viver guiados aí pelo Espírito Santo de Deus, né? A fé de Caleb era exatamente igual a de quando o seu testemunho tinha contrariado ali o relato pessimista dos espias, né? Acreditando na promessa de Deus, que o levaria seu povo a possuir a terra de Canaã. Independente das dificuldades que o povo via à frente, Josué via um Deus do impossível, que livrou o povo do cativeiro egípcio e que havia visto vários milagres acontecendo ali, né, em que Deus operou milagrosamente em favor do povo. Então ele tinha essa fé, essa confiança, como nós vimos, essa coragem, essa persistência, que Deus iria, com certeza, dar a vitória para o povo. E foi isso exatamente que aconteceu, não é isso? E a promessa se cumpriu, o povo, né, herdou a terra prometida, a Nova Canaã. E vai acontecer conosco também, que Deus prometeu, né, para mim, para você e para cada um de nós, né? Basta que nós mantivermos aí os nossos olhos fixos no Senhor, né, que Ele nos transforme, nós sejamos verdadeiros adoradores do Senhor. E Ele também promete para mim e para você, né, a libertação, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Para isso, nós temos que ficar conectados com Deus, né, mantermos a nossa fé inabalável, como uma fé de Josué e Caleb, né, sermos perseverantes, temos a nossa comunhão diária com Deus, né, estarmos totalmente ligados a Ele, na fé e no testemunho, para que a promessa possa ser cumprida na sua vida, na minha vida, né, para que possamos também herdar aí a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, né, e alcançarmos ali a Canaã celestial, não é isso? Que Deus te abençoe e te dê aí uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.